Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 10 de outubro de 2022. Agora são 14h32 em ponto. Eu me chamo Rafael Guimarães Pereira e comigo está o Marco Carlota. Tudo bom, Marco? Opa, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, a gente quer convidar vocês a acessar as nossas redes sociais, né, no @proativaeng. A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube também, tá? Acesse também a nossa página no www.proativaengenharia.com.br, né? E aí você vai ver toda a gama de soluções que a gente tem lá. Agora, com o Marco, hoje, a gente vai falar sobre dos principais problemas que tem aí com o óleo, né, que são as contaminações. Marco, fala para nós aí, o que é a contaminação no óleo, quais são os principais tipos? Bom, esse tema da contaminação, ele é um tema, assim, muito importante para as indústrias, principalmente aqueles que estão envolvidas com lubrificação, seja ela um sistema hidráulico, um sistema de lubrificação de caixa de engrenagens, uma transmissão, ou mesmo até um motor de diesel, por exemplo, né? Até mesmo no sistema de injeção de diesel, ou mesmo na lubrificação. Ou seja, a gente tem diversas maneiras de estar aí pensando na contaminação dentro do processo de industrialização, dentro das indústrias. Então, até mesmo um fabricante de máquinas que tem lá, que produz máquinas colhedeiras ou máquinas para a indústria de modo geral, sempre a gente vai ter que estar preocupado aí com a contaminação do fluido que a gente está usando em cada processo. Então, esse fluido, ele vai ingressar ou ele vai ser gerado, não importa. O importante é que, de uma forma ou de outra, isso vai estar causando algum tipo de problema. Mas, então, o que seriam esses contaminantes, né, pessoal? Aí vem essa pergunta, pessoal, pô, mas que contaminante é esse? Bom, basicamente, a gente classificou aqui como 3 tipos de contaminantes. O primeiro é o mais conhecido, que são as partículas sólidas. Elas podem ser sílica, se for um ambiente que tem muita areia, né, ou mesmo terra, ou mesmo partículas sólidas do próprio sistema, metálicas, do processo de reforma do equipamento, ou das mangueiras, não importa. Então, esse particulado sólido é um tipo de contaminante. E depois a gente tem, por exemplo, a água, que ela pode vir da umidade, do ar, ou mesmo do próprio lubrificante. E, por último, a gente tem os contaminantes químicos, que são as borras e os vernizes que vão se formar durante o processo de uso aí do lubrificante. Então, você vê que tem os contaminantes que são ingressados nos sistemas e tem aqueles que são gerados, que são a degradação do óleo, e isso aí vai comprometer os aditivos e a questão o pessoal se preocupa muito com a viscosidade, pode até alterar a viscosidade do óleo. Então, tem uma série de consequências que esses contaminantes vão estar trazendo para a gente aí. Ô, Marco, eu sei que hoje é uma introdução, a gente não vai falar assim tudo sobre contaminantes, a gente vai dar uma boa ideia para o pessoal desse universo, né? Porque é muita coisa, né? Agora, talvez você falasse hoje, talvez em outra ocasião, mas uma curiosidade que eu tinha, eu já aprendi, mas acho que o pessoal tem muita, é o seguinte: o óleo, quando ele vem novo, ele vem livre de contaminantes? Não, isso aí é um grande paradigma, né, que as indústrias, os especialistas, os engenheiros, as pessoas que trabalham em manutenção, já descobriram que isso aí é um mito que foi superado ao longo do tempo, porque hoje já tem-se a cultura de filtrar lubrificantes novos. Não todas as empresas implantam esse procedimento, mas é muito comum já se fazer a filtragem do óleo novo, para tentar tirar um pouco desses contaminantes e jogar um lubrificante no sistema compatível com a necessidade de cada máquina. Mas não, respondendo a sua pergunta de uma forma bem direta, o lubrificante novo não é um fluido limpo o suficiente para ser colocado na máquina.
ele requer um pré-tratamento para se fazer essa adição, para completar o nível, para colocar fazer um enchimento de uma máquina nova. Sempre vai ter que ser feito um trabalho prévio aí nesse óleo para poder adequar ao nível de limpeza dele requerido para cada máquina. Mas quando a manutenção da empresa não tem alguém que já estudou isso, ou um especialista, às vezes eles não estão cientes dessa necessidade, né? Realmente, é isso que mais acontece. Então, as pessoas, às vezes, muitas vezes, trocam o lubrificante da máquina, tentando fazer aí um processo de melhoria da máquina, achando que colocando um fluido novo vai estar resolvendo o problema. Muitas vezes, ele pode estar colocando um fluido até com uma qualidade inferior no nível de limpeza do que ele já tinha na máquina. Pode até acabar agravando aí o problema da máquina dele. Olha Então, que tem que se tomar interessante. muito cuidado com isso. Uma ótima pergunta que você trouxe aí, Rafael. Às vezes a pessoa está com essa ideia, né? Ah, óleo novo é óleo limpo. Não, isso não é um sinônimo, tá? Não é bem assim. É isso aí. Vamos lá? Ô, Rafael, agora, assim, só para a gente andar um pouquinho aqui com o nosso tema, essa contaminação, né, de um modo geral, ela acaba crescendo de uma forma natural, digamos assim, quando você não toma nenhuma ação. Imagine que você tem uma máquina nova, uma máquina usada, e você coloca lá um óleo com certo grau de limpeza, a tendência natural do equipamento, se você não tiver nenhum cuidado com o óleo, é o aumento da contaminação. Então, você vê aqui, ó, na indústria, eles têm o hábito de estar fazendo acompanhamento, tem muitas empresas que acompanham o grau de limpeza do óleo, fazem análise regularmente e tomam ações corretivas. Então, eles usam um carrinho de filtragem, alguma coisa assim, para poder baixar a contaminação, mas quando eles retiram esse equipamento auxiliar, a contaminação volta a subir. Então, você vê aqui nesse gráfico, nessa linha rosa aí, por exemplo, que a contaminação ela acaba sendo cada vez mais alta no sistema. Então, você não consegue manter o seu sistema limpo se você não tiver um cuidado, né, de instalar por exemplo, um sistema eficiente que consiga reduzir essa contaminação e mantê-la no nível mais baixo. Então, tem um exemplo aqui de um Só cliente. para a gente, Marco, desculpe para explicar, porque o nosso programa ele também vai para podcast e a pessoa talvez não vai estar visualizando lá, né? O que a gente está mostrando na tela agora é um gráfico em que o nível de contaminação, quanto mais alto, quanto mais para cima, na vertical, mais contaminado, e na linha X, né, na horizontal, a gente tem o tempo, né? Então, para o pessoal, né, que está ouvindo, né, o Marco está falando que essa primeira linha de tendência ela vai subindo a contaminação, quando não se faz nada, vai subindo a contaminação com o tempo, né, Marco? Sim, e aí às vezes você chega numa condição que a máquina entra em falha. Se ela tem por exemplo, um sistema hidráulico, né? Se ele tem uma servoválvula, uma proporcional, uma válvula eletrônica, um elemento lógico, isso pode ocasionar falhas que, dependendo do conhecimento, eles podem nem conseguir identificar essa falha como uma falha mecânica, pode achar que é uma falha eletrônica. Então, isso pode gerar uma série de problemas, perda de produção, somente com esse aumento da contaminação. Certo. E aí a gente tem um comportamento de sobe e desce, um dente de serra ali, quando eu tenho um sistema convencional de filtração, é isso? Então, ali é quando o sistema original da máquina não é capaz de manter esse nível dentro do recomendado, que seria um nível X, não vamos falar de níveis assim específicos, vamos supor, um sistema hidráulico requer um NAS6 ou um ISO 171512 e assim por diante, né? Sistemas convencionais não são tão rigorosos. Então, o mercado vai definir, depois a gente pode mostrar aqui algumas referências de níveis requeridos para cada sistema, mas o fato é que se você não tem esse controle efetivo, a tendência é você ter esse gráfico de serra se você for tomar ações corretivas. Então, você vai lá, o nível de contaminação está inadequado. Você faz uma filtragem, tira aquele processo de socorro ali, aquela emergência, a contaminação tende a voltar a subir de novo, e aí você vai ter esse gráfico de serra. Você nunca vai ter um equilíbrio da contaminação dentro do nível recomendado. Legal. Entendeu? E por outro lado, se você tomar uma ação efetiva, instalar um sistema de limpeza do óleo
que consiga retirar mais contaminante do que é gerado, do que ingressa no sistema, você vai conseguir atingir um nível de limpeza melhor, né, dentro da sua necessidade, e manter esse nível estável durante toda a operação da máquina, que isso é o ideal que você busca aí no seu sistema. Ok? Vamos lá. Então, levando em consideração tudo isso que a gente já falou, que se você não tomar nenhuma ação, a gente vai ter o ingresso e a geração de contaminantes, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a questão dos resíduos de oxidação. Por exemplo, a gente já está entrando numa parte química, né? Ou seja, a molécula do óleo, ela tem as suas características de lubrificação e tudo mais, e ela vai estar sempre em contato com o calor, né, que geralmente os equipamentos geram calor, tem os trocadores de calor para poder manter o equilíbrio desse calor, e o oxigênio. Então, essas são características normais que você vai ter sempre no equipamento. Por outro lado, a gente está falando de contaminantes, ou seja, partículas metálicas e outros tipos de partículas, e a água, que são contaminantes que vão estar nesse sistema aí. Então, isso a gente chama de catalisadores. Eles vão acelerar o processo de degradação do lubrificante. Então, eles vão entrar na molécula do óleo, isso pode gerar um aumento da acidez, pode gerar a formação da corrosão, vão gerar moléculas solúveis e insolúveis, e, consequentemente, a formação de verniz e borras no seu sistema. Tá? Então, a gente entende que isso pode gerar consequências mais danosas, por exemplo, vai gerar a formação de partículas de ferrugem que pode se soltar e ingressar no sistema, pode gerar depósitos de verniz nas válvulas, gerar travamento, aquecimento ou funcionamento inadequado. Essas borras que eu citei anteriormente, elas podem fazer a obstrução dos filtros do sistema, causando um consumo acentuado de filtros e até mesmo uma interrupção do funcionamento da máquina. Então, você vê que isso tudo gera uma reação em cadeia aí no seu sistema, né, Rafael? Sim. Lembrando, assim, para o pessoal, claro, isso aí seria uma outra oportunidade, mas o óleo mineral, ele é um derivado do petróleo, o óleo sintético, ele tem matérias-primas derivadas também, ele é sintetizado, né? E o óleo, portanto, né, é um recurso que a gente extrai da natureza e nobre. Então, é muito importante que esse recurso ele seja bem utilizado e bem conservado para que dure mais. Tanto o próprio fluido, né, o óleo, quanto ao equipamento, né, de processo. Rafael, essa questão que você trouxe aí da preservação, isso é um lado, a questão ambiental, tem também o descarte do óleo, que isso pode gerar riscos ambientais de transportar esse resíduo, porque quem gera o resíduo, ele é um corresponsável. Imagine você ter que se responsabilizar pela destinação desse óleo, isso é um ponto, né? Mas tem também o lado econômico, financeiro. Para você fazer a troca do óleo, você vai ter que parar a máquina, você vai ter que drenar todo o sistema e fazer a substituição por um óleo novo. Isso é um custo altíssimo, principalmente a parada da linha de produção. Tem também a questão dos riscos de quebra, falhas que você vai estar correndo se você não cuidar do seu óleo, a questão da confiabilidade, da economia, da produtividade. Ou seja, falando em termos de negócio, é um excelente negócio você estar cuidando do seu óleo, tendo em vista tudo isso que a gente já falou até agora, né, Rafael? O que você vê nisso aí? Não é interessante esse investimento que a pessoa faria cuidando da qualidade do óleo? Existem vários fatores aí. Sob o ponto de vista econômico, é importante e tem mais retorno do investimento, porque o óleo e o equipamento são investimentos que você tem. Então, tem a questão do uptime, né, ou do tempo de máquina disponível, que é o que você falou também, né? Quanto mais confiabilidade você tem no processo, mais tranquilo você vai estar. Imagina, você tem clientes aí da área de mineração, máquinas pesadas, a área de geração de energia eólica, a área de sucroalcooleira, né? Então, são equipamentos que, na safra, por exemplo, literalmente, o sucroalcooleiro não pode parar. Não pode, tem que ter disponibilidade total. E aí imagina que se por causa de uma falta de lubrificação adequada,
o óleo degradou, né, da purificação do óleo, ele degradou, causou uma quebra de um elemento, e aí, tipo, um motorredutor gigantesco daqueles lá, quebrou. E aí, o que que faz, né, Marco? É isso mesmo. Engraçado que, assim, eu tenho visitado várias empresas de vários segmentos, inclusive esses que você citou, e aí eu percebo que quanto mais organizada a empresa, mais eles têm essa atenção, essa visão aqui do, 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 da economia que você tem cuidando do seu equipamento, com esse primor aqui, porque você vê que tem uma organização, eles conseguem perceber o ganho, é muito fácil você quantificar o ganho que você tem quando você cuida da sua lubrificação, né, da qualidade do óleo que você coloca nas máquinas, da limpeza do óleo e também da durabilidade que você vai ter aí com tudo isso. Agora, a gente deu exemplo de indústrias grandes, máquina pesada, mas as soluções que depois a gente vai apresentar aí para esses problemas, elas são para qualquer porte, né, Marco? Sim, esse trabalho aqui cuidar do óleo, ele é extremamente viável, ele é acessível a qualquer tipo de empresa, qualquer porte, e principalmente as empresas que estão buscando economia, querendo se colocar no mercado, é importante ter essa visão aqui do cuidado com o seu ativo, né? Preservação do seu ativo. É questão de sobrevivência. É isso aí. E também, eu sei que eu estou tomando um pouco de tempo aqui, mas para a gente lembrar de algumas coisas importantes, também para o profissional, né? Por exemplo, o técnico, o engenheiro de manutenção aí, é importante ele saber desse outro recurso que a gente está apresentando aqui, né? Do controle de contaminação do óleo, para o trabalho dele, para qualificar, para ele ficar também um profissional mais completo, né, Marco? Sim, sim, isso aqui é um upgrade, né, no conhecimento. Eu sei que essa é uma cultura que já existe há muito tempo no mundo, aí nos países desenvolvidos, no Brasil inclusive, mas é uma coisa que a cada dia estão sendo renovados os profissionais, tem que ser trazido sempre uma nova visão, né, reciclar esse conhecimento para que não seja perdido essas informações aí, né, Rafael? Sim, é isso aí. Tá. Aqui eu vou comentar brevemente aqui sobre a questão da oxidação. A gente já falou um pouquinho da formação dos resíduos, mas é importante a gente saber que como é que se dá isso, né? Aquela questão do ferro e das partículas metálicas e, do, e da água como catalisadores, elas têm uma interferência direta. Aqui a gente vê, a gente está mostrando no gráfico, o pessoal que vai ouvir depois do podcast aí, é assim, se você tem água e partículas no óleo, isso acelera de uma maneira absurda. Então, vou dar só dar alguns exemplos aqui. Se um óleo ele está seco e limpo, não tem partícula, assim, você tem um nível muito bem controlado da quantidade de... Aí, Marco, só um parênteses, né? Seco pode parecer engraçado, né? Para quem está entrando Sim, no mundo do óleo agora, mas seco quer dizer livre de água nesse caso, não que sim, ele. exatamente. Foi muito bem ser colocado isso aí. É que a gente está acostumado no dia a dia, né? A gente acaba se descuidando um pouco. Mas assim, o seco que eu digo é com o mínimo possível, dentro de uma certa tolerância da presença de água. Então, vamos dizer assim, um óleo lubrificante, um hidráulico abaixo de 300 ppm de água, né? E partículas dentro de um nível recomendado, em torno de ISO 17, 15, 12, alguma coisa assim do tipo. Não esteja aquele quantidade excessiva de partículas e de água que seja fora da recomendação. Então, você pode ter aí, dentro de uma vida útil de 4.000 horas, um nível equilibrado aí da acidez. Agora, se você não tem esse cuidado, acaba deixando o óleo operar com temperatura. A temperatura e o oxigênio a gente já falou que faz parte da operação, mas se você tem um ingresso excessivo de água e partículas metálicas abrasivas como ferro e cobre, então em, sei lá, 800 horas, 1.000 horas, você pode estar aumentando a acidez ao nível que você precisa fazer a troca desse óleo aí. Tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente vê aqui no gráfico, para quem está assistindo, que as diferenças são muito grandes aí a nível de durabilidade do óleo, ok? E outro ponto que eu queria trazer é que hoje a gente tem normas de classificação aí do óleo,
temos contadores automáticos, temos várias maneiras de a gente estar controlando essa contaminação, e eu vou citar aqui só duas normas, a mais tradicional, que seria a NAS 1638, que é dos anos 60, que a NASA criou aí para os seus projetos lá individuais dele, e acabou a indústria absorvendo isso aqui como uma forma, um padrão de controle da contaminação. E de lá para cá, a gente teve a norma ISO 4406, que veio sendo adaptada para a nossa indústria. Então, a diferença é que, por exemplo, a norma ISO, a norma NAS, antigamente usava partículas de 5 a 15, 15 a 25 micras, né, e partículas maiores também, e dava um nível de classificação do óleo, a contaminação do óleo, único. Então, o pior resultado dessas faixas de partículas era o que ele adotava ali como nível de classificação. Então, ela é muito prática, o pessoal gosta muito da norma NAS. Só que a gente já não recomenda mais o uso dessa norma, porque ela ficou obsoleta, ela não vem sendo revisada desde aquela época que ela foi lançada até hoje. Então, eu recomendo que as pessoas que querem já começar um trabalho mais de acordo aí, que utilizem a norma ISO 4406, que ela tem 3 números que ela considera principalmente as partículas maiores que 4 microns, maiores que 4 microns, maiores que 6 microns e maiores que 14 microns, dando 3 números. Então, você tem uma visualização melhor ali da qualidade do óleo a nível de partículas sólidas. Então, isso aí já serve como parâmetro para a gente estar fazendo a metria, medindo ali o nível de limpeza do seu óleo a nível de partículas. Tá? Então, isso é uma boa referência, que você tendo, por exemplo, um nível de limpeza dentro da recomendação, você vai evitar o desgaste abrasivo, um travamento de válvula, aquelas falhas comuns que você tem na indústria, uma quebra prematura de uma turbina, ou um desgaste de bico injetor de um motor diesel. Então, tem várias coisas que você pode estar evitando aí, se você cuidar aí da qualidade a nível de partículas no seu óleo. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui Marcos. Opa, pode falar, Rafael. Então, eu sei, talvez eu estou adiantando aqui para o pessoal também, mas eu não me aguento, né, Marcos? Porque a gente tem, tu falou bastante ali nos padrões, né, de análise de partículas no óleo, e a gente tem uma solução bem bacana de contagem de partículas no processo, né? Eu acho que tu falaria disso mais adiante, mas eu estava a fim de passar para o pessoal o que tu acha, passar o clipezinho aquele desse produto tão bacana. Legal, Rafael, muito bom. O nosso monitorador online de partículas, ele serve para fazer exatamente isso que a gente está falando aqui. Ó. Ele mede as partículas conforme a norma ISO, ou até mesmo a NAS, se for. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aí. Mostra para a gente aí, Rafael. Calma aí, produção, calma aí. Vamos lá. Bota o vídeo aquele do ICP. ICM. ICM. Legal, apareceu no final ali, né? Então, esse aparelho é bem legal. Ele serve para você estar fazendo aí a medição online, se você quiser acoplar num sistema, ou mesmo fazer uma leitura pontual. Dá para usar de várias maneiras. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele aí, se o pessoal, uma outra live, né? Que agora o nosso tempo está meio curto, né, Rafael? Eu acho que eu tô meio falhando aqui a minha conexão. Acho que eu dei uma saída e uma reentrada agora aqui. Não, mas para a gente aqui não deu para perceber, não. Mas para quem está escutando lá no podcast, e o pessoal não viu a imagem, o contador de partículas, ele é uma caixa, vamos dizer assim, um pouco maior que uma mão da gente, assim, né? Uma caixa com um display ali onde aparecem então as informações, e ele tem as conexões elétricas e do transdutor, onde ele faz a medição das partículas do fluido conforme uma norma ali, por exemplo, ISO, NAS, né, Marco? É isso mesmo. Ele é um aparelho bem compacto, né? Como o Rafael falou, cabe na palma da mão aí, e é uma tecnologia bem avançada. A gente tem
várias opções, aí dá para fazer uma configuração, e você consegue fazer a leitura do resultado no display, inclusive com detalhamento aí do número de partículas. Mas, como eu falei, a gente pode abordar isso aí com bastante calma depois, porque o objetivo nosso aqui realmente é mostrar para o pessoal a importância de você controlar a contaminação. Então, a gente sabe que tem tecnologia aí disponível para a gente estar fazendo isso aí. Eu queria só dar mais um exemplo aqui, voltando no nosso tema, né, Rafael? Do que diferença que faz você ter um controle da contaminação, uma eficiência na limpeza do óleo, e você não ter nenhum cuidado. Por exemplo, aqui no caso, eu vou botar aqui, vou até falando de uma maneira mais descritiva ao pessoal do podcast aí. Por exemplo, se uma bomba, é um sistema que tem uma bomba hidráulica ali, que trabalha com uma certa pressão e tudo mais, uma vazão de 200 litros por minuto, por exemplo, se você tiver um óleo com uma qualificação ISO 232118, por exemplo, você tem uma expectativa de vida de 2 anos, em torno de 2 anos. Se você controlar essa contaminação nesse mesmo sistema, nessa mesma aplicação, e manter um nível ISO 1614111, nas mesmas condições de operação, essa bomba pode chegar a 14 anos de vida útil. Olha só que diferença que você tem aí num sistema com óleo limpo. Tá? Sim. Então, só lembrando, né, Marco, que uma coisa é o próprio investimento nos equipamentos, que pode ser muito alto, mas outra que você coloca no slide ali também, que é confiabilidade, né? Exatamente. Confiabilidade, eficiência e confiabilidade. Porque uma coisa é você saber que a máquina não vai quebrar, né? Que você confia nela. Outra coisa é o resultado disso. A gente teve um caso interessante de um cliente que ele é uma indústria que fazia o processamento da soja, então eles recebiam muitas carretas mais carretas de soja. E aí eles tinham um tombador de carreta, ele pegava a carreta e tombava a carreta inteira. Tinha um cilindro telescópico que erguia subia em torno de uns 10 metros de altura. E quando a soja caía, ela levantava uma poeira de contaminação tremenda, e caía tudo no êmbolo do cilindro. E aquilo ia tudo para o sistema de volta. Então, era uma contaminação constante. Então, eles tinham ali uma operação de 10 carretas por hora, né? E aí a gente fez ali uma investigação, realmente o óleo era muito contaminado, tinha muita falha, muito travamento, e eles tinham que trabalhar nessa velocidade porque não podia aumentar a operação, porque dava muito problema se eles exigissem mais equipamento. Então, a gente foi lá, instalou o sistema, começou a manter o óleo dentro do nível recomendado, na época era em torno de 16, 14, 11, mais ou menos esse nível que a gente está mostrando aqui na nossa apresentação. Bom, resultado, o cliente nos relatou que depois que eles começaram a controlar a contaminação do óleo com óleo limpo, eles aumentaram o ciclo em 20%, ou seja, começaram a tombar 12 carretas por hora. Você já imaginou o ganho que eles tiveram com esse aumento de produtividade? Ou seja, a economia, a eficiência está ligado diretamente. Que legal. Beleza. Então, pessoal, acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre a Triple R, que é o nosso parceiro aqui. A gente trabalha com um grupo corporativo, a Proativa e a Triple R são, né, do mesmo grupo, né, de empresas. E a Triple R já está presente em mais de 50 países aí, em 6 continentes, né? E trazendo para a gente um padrão de qualidade internacional, né, mostrando que veio através de uma invenção que foi criada lá nos Estados Unidos nos anos 60, e hoje ela está sendo trazida aqui como uma das opções, aí, uma solução, né, Rafael? O Rafael comentou de uma solução. O que adianta a gente falar de contaminação, falar que ela vai comprometer toda a sua fábrica aí, né, se a gente não tiver uma solução? Então, Porque isso mais ou menos, né, Marco, não tem como escapar, né? Óleo, vai ter água, vai ter partículas, que nem se deu exemplo ali da soja, mas pode ser poeira do ambiente, né? Sim. Do ambiente fabril, ou ambiente externo. Contaminação, né? Isso não vai ter como escapar. Agora, como é que eu faço para resolver, né? Então, é importante a gente ter uma alternativa. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês uma tecnologia que a Proativa trouxe. A Proativa já está há 22 anos no mercado brasileiro, aí, buscando soluções para as indústrias, apresentando fazendo parcerias. E essa parceria que a gente desenvolveu aqui com a Triple R
trouxe para a gente essa tecnologia genuína, exclusiva, né, patenteada, que já existe há mais de 50 anos, e hoje a gente está aqui no Brasil desde 2008, apresentando essa tecnologia, já temos ela implementada em vários segmentos, inclusive nesses que o Rafael citou, mineração, siderurgia, a indústria pesada, o suco alcooleiro, os agronegócios, então estão aí presentes em vários mercados, e eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa tecnologia, né, não vou me aprofundar muito, mas ela é uma tecnologia que a gente usa, ela é uma tecnologia bypass, né, uma tecnologia diferenciada, e ela funciona da seguinte forma, ela tem aqui uma carcaça com um sistema de purificação em profundidade, com elementos em celulose, uma celulose especial, e com isso a gente consegue remover desde as partículas sólidas maiores e mais finas, de até uma micra, a umidade e também aqueles resíduos de oxidação, borras, vernizes, que estão presentes no óleo, e consegue trazer o óleo a uma condição melhor do que um óleo novo e também deixar o seu sistema limpo. À medida que você vai fazendo a troca regular dos elementos, você vai limpando todo o seu sistema e vai dando para ele uma condição de operação muito melhor, e a cada dia você vai tendo mais confiabilidade no seu equipamento. Como eu citei, a gente já está aí presente em vários segmentos, montadoras, no setor de plásticos, siderurgia, a geração de energia, as usinas eólicas, usinas nucleares, usinas hidrelétricas, e assim por diante. Tá? Ó, gente, aí, ó o que o Marco falou. Eles atuam na usina nuclear, em Angra, né? Aqui no Rio de Janeiro. Sim, aqui no Brasil a gente está atuando nas duas usinas nucleares que já existem, a usina de Angra 1 e Angra 2, através do nosso braço da Proativa, que é uma empresa de engenharia. A gente já usou essa tecnologia para limpeza de óleo diesel marítimo nos geradores de emergência da usina de Angra 2 e Angra 1. Já limpamos também o óleo de turbina. Né? Olha só a responsabilidade que a gente assume aí e o resultado que a gente entrega com essa tecnologia, tá, pessoal? O que eu quero falar para quem está nos ouvindo agora é que essas empresas, né, a Proativa e a Triple R, elas atuam em todos os segmentos, empresas menores também. Mas como uma referência, quem atua como fornecedor de uma usina nuclear tem que ter muita qualidade. É um fornecedor que eles qualificam, sabe? Não é qualquer um, né, Marco? Não, a gente passou por um processo rigoroso. Na época, a gente ofereceu o serviço e eles fizeram auditoria na nossa empresa, fizeram toda uma qualificação dentro dos padrões dele para que a gente pudesse se habilitar, né, a estar fornecendo esse serviço. E também teve a medição, eles têm laboratórios lá que fazem a leitura da qualidade do óleo. Ou seja, realmente é um trabalho muito rigoroso lá que a gente fez. E também uma outra coisa, né? Em termos de confiabilidade, né? Você sabe, né? A gente sabe que infelizmente no mundo já aconteceram, hein, problemas com usina nuclear. Quando isso acontece é um desastre. E eles procuram ter as melhores tecnologias para cada tipo de atividade. Então, se eles estão utilizando a tecnologia desse tipo de purificação, é mais um indício de que esse é um bom caminho para purificar óleo também, né? Para a sua empresa. É verdade, é isso aí. A gente tem que pensar não só na questão da lucratividade, tudo, mas também na questão da segurança, né? Então, é muito importante isso aí. Então, a gente tem muitas opções, a gente trabalha basicamente com dois tipos de equipamento. É o segmento bypass, que é o nosso carro-chefe, a gente usa a própria pressão da linha para poder fazer a purificação do óleo, que é uma inovação, né? A maioria das empresas utiliza filtros de linha ou sistemas offline. Nós temos também o segmento offline, e temos uma linha completa aí de elementos, né, para cada tipo de lubrificante. Então, a gente agradece aí, né, Rafael? Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, mas basicamente é isso aí que eu queria apresentar hoje, para a gente
deixar aí cunhada essa nossa experiência, né, que a gente realmente está há muito tempo no mercado e gostaria muito da parceria de cada cliente aí, para a gente aprender cada vez mais e ampliar esse nosso conhecimento aí. Eu queria comentar o seguinte com o público aí que está nos ouvindo, que já fazia um tempo aí, né, Marco, que não havia uma live, mas agora a gente está retomando aí e faremos lives semanalmente. Vídeos vocês terão pelo menos semanalmente aí na segunda-feira às 14h30 da tarde, horário de Brasília, né? Se você tiver disponibilidade, nos acompanhe aí, ou acompanhe nas redes sociais e traremos aí conteúdos relevantes para quem trabalha com óleo, quem trabalha com lubrificação e precisa aí manter o seu processo, seu óleo limpo para ter confiabilidade e produtividade aí no processo. Né, Marco? É isso aí. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar a experiência que a gente tem aqui, que eu, ao longo desses anos trabalhando no segmento, dedicado a essa área. Para mim é muito gostoso, muito gratificante estar dividindo isso aí com vocês. E a gente sempre está aí disposto a aprender. Cada dia é uma novidade, né? Então a gente está sempre aberto aí ao conhecimento. A gente convida vocês a assinar o nosso canal para receber ali a notificação e dar like nos nossos vídeos também, porque isso aí nos sinaliza aí o quanto que vocês estão gostando do assunto. Também escreva, deixa a sugestão, né, sobre tópicos aí de interesse para vocês, para a gente estar trazendo aí e contribuindo com o conhecimento na área. As nossas redes sociais, a gente divulgou no início, divulgo novamente aqui. Você nos encontra aí no @proativaeng, tá bom? Marco, mais alguma coisa aí que a gente... Não, hoje acho que tá bom por hoje, né, Rafa? Já falamos sobre várias coisas aí e foi muito legal. Muito bom estar de volta aí nessas lives junto com o pessoal aí. Beleza, então a gente agradece também a produção, o Henrique aí que está nos auxiliando na transmissão. E até a próxima semana, então. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.